Atos capítulo 8, verso 19. Então semana que vem, traga casais amigos, que a gente vai falar especificamente na vida do casal, do que Deus pode operar, da cura que Deus fez, da transformação, muitos testemunhos de cura, de alegria. Foi um tempo assim, foi um tempo muito bom, viu, irmãos? Muito bom, muito bom. Se você tem a oportunidade de estar num lugar como a gente teve lá, se esforce para isso, porque foi assim, cura na vida de muitos casais, nas nossas vidas como casal. E por falar em África, eu estava meditando em qual texto a gente ia compartilhar. A gente tem meditado em Atos, e a gente passou por esse texto e a gente não meditou, a gente falou de outras coisas. Eu queria meditar isso aí quando fala do Filipe com o etíope. Então, para quem não sabe, a Etiópia está lá na África, e diz assim: um anjo do Senhor disse a Filipe, no verso 26 do capítulo 8, do livro de Atos dos Apóstolos. Um anjo do Senhor disse a Filipe: apronte-se e vá para o sul, pelo caminho que vai de Jerusalém até a cidade de Gaza. Pouca gente passava por aquele caminho. Filipe se aprontou e foi. No caminho ele viu um eunuco da Etiópia, que estava voltando para seu país. Esse homem era alto funcionário, tesoureiro e administrador das finanças da rainha da Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus. Na volta, sentado na sua carruagem, ele estava lendo o livro do profeta Isaías. Então o Espírito Santo disse a Filipe: chegue perto dessa carruagem e acompanhe-a. Filipe correu para perto da carruagem, ouviu o funcionário lendo o livro do profeta Isaías. E aí perguntou: o senhor entende o que o senhor está lendo? Como posso entender se ninguém me explica? Respondeu o etíope. Então convidou Filipe para subir e sentar-se com ele na carruagem. A parte das escrituras que o funcionário estava lendo era esta: ele era como um cordeiro que é levado para ser morto. Era como uma ovelha que fica muda quando cortam a sua lã. Ele não disse nada, foi humilhado, foram injustos com ele. Ninguém poderá falar a respeito de descendentes dele, já que a sua vida na terra chegou ao fim. O funcionário perguntou a Filipe: por favor, me explica uma coisa, de quem que esse profeta está falando? É dele mesmo ou de outro? Então, começando com aquela parte das escrituras, Filipe anunciou ao funcionário a boa notícia a respeito de Jesus. Enquanto estavam viajando, chegaram a um lugar onde havia água. Então o funcionário disse: veja, aqui está a água. Será que eu não posso ser batizado? Filipe respondeu: se o senhor crê de todo o coração, é claro que pode. E o funcionário disse: sim, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele mandou parar a carruagem. Os dois entraram na água e Filipe o batizou ali. Quando eles estavam saindo da água, o Espírito do Senhor levou Filipe embora. O funcionário não viu mais Filipe, porém continuou a sua viagem, cheio de alegria. De repente, Filipe se encontrou na cidade de Azoto e seguiu a viagem, anunciando o evangelho por todas as cidades, até chegar a Cesareia. Bom, temos aí agora alguém que ouvia a voz de Deus. Quem aqui quer ser sensível à voz de Deus? Eu quero ser sensível. Filipe era um homem escolhido por Deus, que tinha sensibilidade do Espírito Santo. A palavra de Deus diz que quando o Espírito de Deus está em nós, quando o Espírito de Deus vem à nossa vida, quando nós recebemos da parte de Deus o Espírito Santo, o Consolador, esse Espírito nos faria lembrar a respeito de tudo que Jesus nos ensinara. Esse Espírito nos faria caminhar segundo as ordens e orientação de Deus. Esse Espírito mostraria para cada um de nós o caminho que deveríamos andar e escolher na nossa vida. E o Filipe era alguém que tinha sensibilidades para ouvir a voz do Espírito Santo. Na nossa vida, muitas vezes a gente tem se desculpado a respeito dos nossos erros, desacertos, mancadas, porque nós pensamos que nós não sabíamos o que fazer, nós não fizemos a escolha certa. Por que muitas vezes nós temos feito a escolha errada?
Claro que nós não vamos acertar toda, e Deus nos conhece, não diz que devemos ser infalíveis, Deus diz que nós devemos ser irrepreensíveis, mas o fato é que muitos dos nossos desacertos é porque nós não damos ouvido, nós não paramos para ouvir o que o Espírito Santo está dizendo a nós. Quando esse tempo aqui começa a dizer assim, e o anjo do Senhor disse a Filipe, o anjo do Senhor, né, no sentido de que, quando a gente vê essa figura, né, a alusão pode ser um anjo de fato. Anjos são seres celestiais que Deus criou para servir ao homem. São anjos, são seres ministradores que existem, são partes, não é um conto, não é uma figura de linguagem, são de fato seres celestiais que muitas vezes nós não relevamos e não prestamos atenção naquilo que Deus está fazendo através dos seus anjos. Mas acima de tudo, nós temos o Espírito Santo que nos conduz o tempo todo. Nós temos o Espírito Santo que nos ensina. Deus falando ao Filipe diz, apronte-se, vá para o sul, pelo caminho que vai de Jerusalém à cidade de Gaza. Aqui está dizendo que aquele caminho não era um caminho comum. Na minha versão aqui está dizendo, poucos iam por aquele caminho. Deus está dizendo para mim e para você, que nem sempre o caminho que devemos trilhar é o caminho comum, é o caminho onde todos passam. Deus muitas vezes vai tomar a nossa vida para nos conduzir por um caminho novo, por um caminho que poucos passaram por ele. Não é o comum, não é aquilo que é a maioria. Quantas vezes, amado, nós nos deixamos levar pela opinião da maioria? Já está confundindo tudo aqui, né? É às 14 horas de voo. Da maioria. Muitas vezes somos levados pelo curso da voz comum de muitas pessoas. Mas Deus quer que tenhamos a atenção de ouvir o que Ele pessoalmente está falando ao meu coração e ao seu coração. Você tem sido alguém que na sua jornada, na sua caminhada, tem dado ouvido ao que Deus diz a você? Não é aquilo que é o recorrente, o comum, o de costume. Não são as coisas que são tradicionais na nossa vida, ou aquelas que seriam as mais óbvias. Quantas vezes, irmãos, as pessoas têm deixado de experimentar aquilo que Deus tem para elas, porque andam apenas pelo óbvio, pela lógica. Não, essa é a lógica, andar por esse caminho. No caso de Filipe não era lógica, Deus estava conduzindo Filipe por um caminho em que poucos passavam. Por quê? Porque Deus tinha para Filipe uma tarefa de encontrar por aquele caminho alguém que seria necessário falar a respeito de Jesus. Alguém que na vida de Filipe se cumpriria um propósito através daquele homem que estava ali na sua carruagem. É interessante que Deus marca o encontro de alguém que tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus. Alguém que estava com as escrituras, naquela época, os rolos, e ele estava lendo a respeito da Bíblia Sagrada. Ele estava lendo o livro de Isaías. E Deus manda com que Filipe esteja próximo daquele homem, um alto funcionário, do império da Etiópia. Etiópia naquela época era uma grande potência. Etiópia não é essa Etiópia que a gente conhece hoje, de fome, de pobreza. Etiópia era o grande celeiro daquela época. E Deus leva o Filipe para estar com aquele homem, simplesmente para explicar a ele a respeito do Cristo, do Jesus que Filipe conhecia bem. Quando ele vai andando, ele diz assim, na volta, sentado na carruagem, ele estava lendo o livro do profeta Isaías, no verso 28. Então o Espírito Santo disse a Filipe, chegue perto dessa carruagem e acompanhe. Olha só a sensibilidade do Espírito Santo. Primeiro, Deus manda com que Filipe vá por um caminho que não era comum. Agora, no caminho que ele já estava, ainda havia ali um lugar mais específico para ele estar. Então agora não era apenas estar no caminho, mas em um lugar no caminho. Muitos de nós podem já ter encontrado o caminho.
mas o caminho precisa ter a direção correta. Você já teve a experiência, e quem às vezes já andou por uma estrada nova, de você às vezes estar viajando de carro, você entra num posto de gasolina, e de repente você está ali, conversa, se distraiu, na hora de sair, você não sabe qual das direções, se você veio de lá ou de cá. E pode ser que muitas vezes você pega a direção errada, e eu conheço muita gente que já andou muito